Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo sobre parentes e hoje nós vamos falar sobre os parentes para o ascendente em Áries. Quem são os parentes desse ascendente e quais são os planetas que regem cada um destes parentes para o ascendente em Áries. Então se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo. Só que antes de eu iniciar a aula, eu devo fazer alguns esclarecimentos. A astrologia védica está cheia de estudantes novatos que estão chegando agora, é uma astrologia nova no Brasil, e isso gera margem para uma série de erros metodológicos. Muitas das pessoas que chegam na astrologia védica, elas já têm toda uma bagagem de astrologia tropical ocidental. Então, na astrologia tropical, o Sol é o astro mais importante, então o signo solar ele é a variável mais importante. As pessoas se apresentam pelo seu signo solar no Ocidente. E quando elas vão para a Védica, elas veem uma série de técnicas complexas e exóticas como o sistema de nakshatras e mahadashas e a enorme quantidade de técnicas que são aplicadas à Lua. Então, o estudante novato ele pensa assim, então a Lua é o astro mais importante na Védica, que o signo lunar ele é o mais importante na Védica, e não é verdade. A variável mais importante na astrologia védica é o seu signo ascendente, que é conhecido em sânscrito como Lagna. O Lagna, de fato, é a variável mais importante, porque o ascendente ele muda de signo a cada 2 horas. Nenhuma variável consegue ser tão veloz como o ascendente. Por exemplo, o signo da Lua, ele muda uma vez a cada 2 dias e meio. Ele nem consegue chegar nas canelas da velocidade do ascendente. Então, o ascendente que é o mais importante. Para você encontrar seu ascendente, você precisa saber os minutos que você nasceu. Vou chegar nessa parte já já. A outra advertência clássica que eu vou dar para vocês é o seguinte: não utilize como ponto de partida para essa aula o seu mapa tropical. Porque se você tiver o ascendente em Áries pela astrologia tropical, existe 90% de chance de, na astrologia sideral, o seu ascendente voltar para o signo anterior, seu ascendente ser peixes. Então, essa aula não vai ser para você. Não se aplica. Ok, se você tiver o seu ascendente em touro pela astrologia tropical, quando você fizer a conversão para sideral, existe sim 90% de chance de seu ascendente ser Áries. Então, se aplica a você essa aula. Só que não é o ideal você pensar desse jeito. O ideal é você fazer o seu mapa astral pela astrologia sideral, sobretudo seu ascendente. Então, se você não fez isso ainda, faça. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo como ajuda, que ele vai te orientar para um tutorial, em que lá eu ensino passo a passo de como você calcular o seu signo ascendente pela astrologia sideral, assim como tudo que você precisa saber, a posição dos planetas nos signos, nakshatras, casas, tudo que você precisa saber está nesse tutorial. Então você faça e volta aqui, e aí a gente pode começar a andar com a aula. Nessa aula eu vou utilizar muito o conceito de casas derivadas, que é conhecido em sânscrito como Bhavat Bhavana. Bhavat Bhavana significa que as casas têm um significado oculto. Eu não vou usar esse vídeo para explicar o que é Bhavat Bhavana, porque eu vou falar muita coisa nesse vídeo e nós temos que correr, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, se você está interessado em aprender o que é casas derivadas, eu vou deixar um outro link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te orientar para uma videoaula em que lá eu ensino com ricos exemplos o que é esse conceito de casas derivadas, Bhavat Bhavana. Você assistindo essa videoaula, você vai sair expert nesse assunto. Então, assim, não precisa ter pressa. Ascendente em Áries não precisa ter pressa. Então, faça essa aula, aí depois você volta aqui. Porque as coisas demoram um certo tempo para ficarem orgânicas na sua cabeça. E, de preferência, calcule o seu mapa pela astrologia sideral utilizando a Aya Namsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário, e não a Aya Namsha Lahiri. A Aya Namsha Lahiri está bem longe de ser a Aya Namsha mais
precisa quando se trata de astrologia sideral. Então, descubra qual é o seu, se você tem o ascendente em Áries, de fato, pela Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. Essa aula, ela é focada especificamente na Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário, e não na Ayanamsha Lahiri ou qualquer outra Ayanamsha, tá certo? Então, vamos começar pelo seu cônjuge. Quem é o seu cônjuge para o ascendente em Áries? É Vênus, porque Vênus rege a sua casa 7. Na casa 7 você tem um signo de Libra, então Vênus representa o seu cônjuge, a pessoa com quem você vai casar, o seu padrão de relacionamentos. E na astrologia Jaimini, o Jaimini tem como tema central dessa escola os 8 indicadores móveis, não são 7 indicadores. Você vai ouvir muita gente aí na internet falando 7, não são 7, são 8 indicadores móveis. Que são, como já me chama em sânscrito, os Charakarkas. E dentre esses indicadores móveis existe o que ele chama de Dharakarka, que é o planeta com o grau mais baixo em longitude pelo zodíaco sideral. E o Dharakarka é o indicador do seu cônjuge, então ele vai ser, junto com a sua Vênus, igualmente importante para definir qual é o perfil do seu cônjuge. O dinheiro do seu cônjuge é visto pela casa 8, porque ela é a segunda da 7ª, e Marte rege as finanças do seu cônjuge. Então, é muito importante que Vênus e Marte sejam fortes no seu mapa. E uma técnica muito perfeita para aferir a força dos planetas, não é a única técnica, mas é uma das mais consagradas na astrologia védica, são os 6 conjuntos de forças planetárias, ou como isso é chamado em sânscrito, Shadbala. Então, calcule o seu Shadbala e veja qual é a pontuação de sua Vênus, do seu Marte e do seu Dharakarka. Porque se os 3 estiverem fortes, significa que você vai atrair um cônjuge que ele tem solidez de caráter e que ele tem boas condições financeiras. Se você não calculou o seu Shadbala ainda, eu vou deixar um outro link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te direcionar para um tutorial em que lá eu ensino passo a passo como você calcular o seu Shadbala. Faça esse tutorial, porque vai ser um divisor de águas na sua compreensão de astrologia. Depois que você descobrir o Shadbala, você vai constatar que existe uma forma muito mais profunda de avaliar a força do planeta, do que só quesitos superficiais. Então, assim, o Shadbala ele vai mudar muito a sua visão de astrologia. Faça, não fuja disso, faça. E já os cunhados, que são os irmãos do seu cônjuge, são vistos pela casa 9, porque ela é a terceira da 7ª. E Júpiter rege essa casa. Júpiter rege seus cunhados. Então é por isso que é importante você saber o que é casas derivadas ou Bhavat Bhavan, porque quando eu falo a terceira da 7ª é os cunhados. Para a pessoa que não tem internalizado o conceito de casas derivadas, ela vai ficar perdida. Tipo assim, de onde ele tirou isso? É simples, gente, porque o número 3, ele é o indicador de irmãos. Então se você conta 3 posições da casa 7, você vai parar na casa que representa os irmãos do seu cônjuge, são seus cunhados. A sua sogra, a mãe do seu cônjuge, é vista pela casa 10, e o Saturno rege essa casa. E já o seu sogro é visto pela casa 3, e Mercúrio rege essa casa, Mercúrio rege o seu sogro. Os seus enteados são vistos pela casa 11, porque ela é a quinta da 7ª, e o Saturno rege a casa 11, Saturno rege seus enteados. Os inimigos declarados e os empecilhos do seu cônjuge são vistos pela casa 12, e Júpiter rege essa casa. Então, quando você tem muitos planetas na casa 12, pode significar que você vai casar com uma pessoa que é doente ou que tem muitos empecilhos. A morte do seu cônjuge é vista pela casa 2, e Vênus rege essa casa. Por que isso? Porque ela é a 8ª da 7ª, é a transformação do seu cônjuge. Então, quando você tem muitos planetas na casa 2, indica que você vai casar com alguém que vai ter muitas crises de identidade. E a carreira do seu cônjuge é vista pela casa 4. E a Lua rege essa casa. Então a Lua é um planeta muito importante para o ascendente em Áries, porque ela representa o quão sólida vai ser a carreira do seu cônjuge. Então veja a pontuação no Shadbala da Lua
Se tiver alta, significa que você vai atrair alguém que tem uma carreira estável. E a casa 5 representa os amigos do seu cônjuge, porque é a 11ª da 7ª. E o Sol rege essa casa. E a casa 6 representa as perdas do seu cônjuge. E Mercúrio rege essa casa. Então, quando você tem um stellium na casa 6, pode significar que você vai casar com alguém que perde muitas coisas. Esquece celular, carteira, ou que gasta muito e que entra sempre em dívidas e arrasta você para as dívidas. A gente falou muito sobre o seu cônjuge, mas e você? Qual é o planeta que de fato rege você? É Marte, porque Marte rege a sua casa 1, que é a casa da identidade. Então, para o ascendente em Áries, nós teremos Áries dentro da casa 1. Então, Marte é o planeta mais importante para identificar você. Marte rege a sua consistência física, o seu corpo, a sua identidade, a sua força de caráter. Então, é muito importante a pontuação do Marte no seu horóscopo. Porque, convenhamos, né, gente? Assim, nós nascemos sozinhos e nós atravessamos as maiores lutas das nossas vidas sozinhos, então nós precisamos aprender a contar conosco, com nós mesmos. Então, Marte, você precisa fazer as pazes com o seu Marte. Você vai ouvir erroneamente aí na internet dizendo coisas do tipo que o Sol rege a sua identidade e a Lua rege a sua identidade emocional. Quantas vezes você já não ouviu isso? Não é que esteja errado a informação, mas o meu problema, gente, é a aplicabilidade da informação. Olha para o seu mapa. Olha para ele. Eu te faço um convite. Quais são as casas que o Sol e a Lua regem no seu mapa? O Sol rege sua casa 5. A casa 5 não é bem uma casa de corpo físico, identidade, força de caráter. A Lua rege sua casa 4. Não tem bem a ver com identidade. Então é por isso que as previsões saem erradas, porque a aplicação está errada. É o Marte que é seu planeta de identidade. Marte, sim, é o astro que rege a sua casa 1, seu ascendente. Marte é mais importante no seu mapa do que Sol e Lua, tá certo? Para você entender a si mesmo, tá? Ele é importante para você entender a si mesmo. E também o seu Atma Karka. Veja qual é o seu Atma Karka, que é o planeta com grau mais elevado em longitude na astrologia Jaimini, que ele vai dar implicações de qual é o planeta que rege a sua identidade de alma. As suas condições financeiras pessoais são vistas pela casa 2 e Vênus rege essa casa. Os seus irmãos são vistos pela casa 3 e 11. Eu vou explicar por que isso. Eu adoro dar o exemplo dos 4 pauzinhos. Vamos supor que você é o terceiro filho de 4 que a sua mãe teve. O primogênito, o irmão mais velho, ele é sempre visto pela casa 11. E Saturno rege sua casa 11. Saturno rege seu irmão mais velho. Agora, todos os irmãos mais novos, independente de ser o segundo ou quarto, eles são vistos pela casa 3. E Mercúrio rege sua casa 3. Mercúrio rege seus irmãos mais jovens. E se você for o filho único? Não tem problema, você aplica essa lógica para os seus primos. Então, o primo mais velho ele vai ser sempre visto pela casa 11. Então, o Saturno rege o primo mais velho e os primos mais novos pela casa 3. Mercúrio rege a sua casa 3, rege seus primos mais novos. O Jaime fala sobre o Bhatrakarka, que é o indicador dos seus irmãos e primos. Então, a força do Bhatrakarka vai dar umas indicações mais específicas de como é a relação entre você e seus irmãos. E a casa que representa doenças e bloqueios e inimigos declarados é a casa 6. E Mercúrio rege a sua casa 6. Tá? Mercúrio ele não é um planeta bom para o ascendente em Áries. Tá? Mercúrio tem essa fama de ser um benéfico, mas para o ascendente em Áries não. Quando eu chegar na questão da carreira, você vai entender por quê. Tá? E se a casa 6 representa inimigos, some 6 mais 6, vai dar 12. Então, o número 12 é derivado do 6. Então, a casa 12 é derivada da 6. A casa 12 representa inimigos também, só que os ocultos. Aqueles que te atacam de maneira sutil. E Júpiter rege essa casa.
Agora, no caso da... A gente falou dos seus inimigos. O Jaime fala do Gnati Karka, ou Dinati Karka, que é o indicador de lutas e dos inimigos. O Dinati Karka é o planeta com 7º grau sideral mais elevado, e o número 7, na numerologia védica, ele é regido por Ketu, que é um número de transformações e de lutas. A sua carreira é vista por Saturno, porque Saturno rege a sua casa 10, que é de fato em sânscrito chamada de Karma Bhava, é como você executa o seu karma. E Jaimini fala sobre o Amatya Karka, que é o indicador da carreira, de como você faz as coisas. Então, a força de Saturno e do Amatya Karka são importantes para você chegar no seu sucesso. A casa 11 representa o capital que você conta para fazer sua carreira acontecer. Vamos supor que você queira ser um youtuber. Não basta sua força de vontade, você precisa ter um capital anteriormente para comprar uma boa câmera, ter um bom computador para editar, ter um bom aparelho de som, para o som ter qualidade, né, no seu vídeo. Então, a casa 11 representa aquele capital que você conta para lançar seu projeto. E o Saturno rege também a casa 11. A casa 12 representa o marketing da sua carreira. E Júpiter rege essa casa. Então, quando Júpiter está forte, significa que você tem boa capacidade de fazer marketing em terras estrangeiras e atrair clientes em terras estrangeiras. A casa 1 representa a sua segurança profissional, o quão seguro você se sente para fazer sua carreira acontecer. Porque a casa 1 ela é a 4ª da 10ª, e o número 4 ele representa segurança. E então, Marte representa a sua consistência de caráter. Então, quando Marte não tem uma boa consistência no mapa, quando ele está fraco, significa que o nativo ele não tem uma boa consistência de caráter. Então, ele não vai conseguir ser seguro, se sentir seguro na carreira, porque ele não está sendo fiel consigo mesmo. Então, ele não consegue ser verdadeiro com o público. A casa 2 representa o quanto de prazer você sente em trabalhar, porque ela é a 5ª da 10ª. E Vênus rege essa casa. Então, você sente prazer em trabalhar? Você acha seu trabalho divertido? Quando a pessoa não gosta de trabalhar, é um problema com a casa 2. A casa 3 representa os inimigos da sua carreira. E Mercúrio rege essa casa. A casa 4 representa os aliados da sua carreira e a Lua rege essa casa, porque é a 7ª da 10ª. Então, quando a pessoa se queixa de não ter apoio profissional, é um problema na casa 4. A casa 5 são as transformações da sua carreira. Crises profissionais, porque é a 8ª da 10ª e o Sol rege essa casa. A casa 6 representa a sua ética profissional. E Mercúrio rege essa casa. A casa 7 representa os seus clientes. E Vênus rege essa casa. A casa 8 representa os ganhos da sua carreira, porque é a 11ª da 10ª. Então, quando Marte está forte, significa que você é bem pago pelo seu trabalho. E a casa 9 representa as perdas da carreira. E Júpiter rege essa casa. E então, a casa 9 são aqueles gastos da sua carreira que a empresa que te contratou não cobre, que você tem que pagar por fora. Mas também representa estudo superior. Então você não está trabalhando porque você está estudando, por exemplo. No caso da mãe, ela é vista pela casa 4 e a Lua rege a sua casa 4, a Lua rege a sua mãe. Veja também o seu matricarca, que é o que Jaime chama do indicador da mãe. A casa 5 representa as finanças da sua mãe, o como a sua mãe te apoia financeiramente. E o Sol rege sua casa 5. A casa 6 representa os seus tios maternos, os irmãos da sua mãe. E Mercúrio rege a sua casa 6. A casa 7 representa a sua avó materna, que é a mãe da sua mãe. E Vênus rege essa casa. A casa 12 representa o seu avô materno, porque ela é a 9ª da 4ª. E Júpiter rege essa casa. Júpiter rege seu avô materno.
O seu pai é visto pela casa 9. E Júpiter rege sua casa 9. Então, toma cuidado com essa informação, porque você vai ouvir dizer assim que o Sol rege o pai na astrologia. A informação não está errada. O meu problema, gente, é sempre a aplicação da informação. Porque, olha a casa que o Sol rege. O Sol rege a casa 5, que não tem a ver com o pai. É Júpiter que rege seu pai, porque ele rege sua casa 9. A prioridade é sempre a casa. Vocês têm que entender isso. E Jaime fala do Pitricarca, que é o indicador do seu pai. A casa 10 representa as finanças do seu pai, o quão o seu pai te apoia financeiramente. E o Saturno rege a casa 10. A casa 11 representa seus tios paternos. E Saturno rege essa casa. São os irmãos do seu pai. A casa 12 representa a sua avó paterna, porque é a quarta da nona. E Júpiter rege essa casa. Júpiter rege a sua avó paterna. A casa 5 representa o seu avô paterno, porque é a nona da nona. E o Sol rege essa casa. O Sol rege seu avô paterno. O seu filho é representado pela casa 5. E o Sol rege a sua casa 5. O Sol rege seus filhos biológicos, tá? A casa 5 rege filhos biológicos. A casa 6 são as finanças dos filhos. Mercúrio rege as finanças dos seus filhos. E os genros e noras, no caso, os cônjuges dos seus filhos, são vistos pela casa 11, porque é a 7ª da 5ª. E o Saturno rege essa casa. No caso dos filhos adotivos, eles são vistos pela casa 11. Porque a casa 11 ela é a 8ª da 4ª, é a morte da maternidade. E Saturno rege também essa casa. Então, para você adotar uma criança, você tem que ter Saturno forte, com a pontuação alta no chá de bala. E os seus netos são vistos pela casa 9, porque ela é a 5ª da 5ª. São os filhos dos seus filhos. E Júpiter rege os seus netos, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever. Eu acredito que eu cobri todos os parentes para ascendente Áries. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!